a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Bem, hoje nós vamos continuar a série histórica dos 55 anos da vida da Fundação Pio XII, onde nós trazemos convidados, pessoas que podem contar para nós hoje como foi o início daquela história, qual a motivação que ele teve ao iniciar esse processo e por que ele tem tanto estímulo ainda. Esses convidados nossos são convidados que vivem a essência, a vida interna, o dia a dia, o cotidiano, e sabem e vão poder nos contar muito por que nós temos tanta história para contar sobre a gestão, principalmente de pediatria. Talvez tenha sido o momento mais importante da história dos 55 anos, quando eu tomei consciência que criança não deveria se tratar junto com adulto. E qual não foi minha surpresa em saber, por não ser médico, que esse protocolo, esse procedimento oferecia uma depreciação, por mais que você quisesse fazer uma coisa, mas a criança iniciou o tratamento dentro do Hospital do Câncer de Barretos, se tratando no mesmo ambiente do adulto. E essas modificações que aconteceram, esse processo, nós vamos contar para vocês o tanto que é importante a gente ter consciência do que é certo fazer e buscar o certo para que a gente possa ter o êxito de conquistar o que é de melhor e fazer um protocolo cada dia melhor e ter mais honestidade na proposta que nós temos para fazer. Nós iniciamos a pediatria em 2000 e eu vou apresentar nesse programa, o serviço de pediatria começou em 2000, mas eu vou apresentar a primeira personagem que veio a assumir a responsabilidade da pediatria, que era a filha de um dos médicos mais importantes do hospital, que se apaixonou pela ideia de tratar crianças e foi para a melhor escola do Brasil na época, que era a Silvia Brandalize, que é uma escola de Campinas, da doutora Silvia, e lá ela pôde se aperfeiçoar, fazer sua residência e vim com a vontade de trabalhar junto com meu pai, com o pai dela. Dr. Domingos foi uma pessoa que deu corpo e alma pela história do hospital e hoje tem na sequência a sua família. Tem um filho, Dominguinhos, e tem a doutora Érica, que está aqui conosco, a gente vai começar a entrevista com ela. Depois nós temos também a Déborazinha, que é a enfermeira-chefe do hospital, que ela depois vai contar quantos anos que ela já está aqui. Eu acho que é desde 2004, há muitos anos que ela já está aqui, e que tem a mesma vocação, ela como enfermeira e a doutora Érica como médica. E depois que nós já estávamos num caminho e tivemos a coragem de colocar a criança no tratamento de adulto, num determinado momento, eu visitando o mundo afora, descobri que esse processo estava errado, no sentido de crianças misturadas e tratadas junto com adulto. E aí, para realizar esse sonho, eu ganhei um presente do céu, que foi a possibilidade de conquistar a melhor parceria de protocolo do mundo, que é o St. Jude's em Memphis, nos Estados Unidos, e conseguir trazer de volta um brasileiro que é um cientista, que é um apaixonado por crianças, que é pai de milhares de crianças e que ajudou a montar os primeiros serviços de pediatria em São Paulo, no país, e que tem uma credencial ímpar como conhecedor e cientista na área de tratamento de câncer infantil, que é o nosso querido Dr. Luiz Fernando, que também está aqui conosco para poder a gente mostrar nesse programa de 55 anos da nossa vida, que tamanho foi esse salto, que tamanho está sendo o salto de qualidade que nós estamos dando desde o início, não só dos 55 anos que a gente prova através de tudo, mas como o foco, e o programa hoje é só falar sobre a importância de um serviço ser no nível que nós estamos oferecendo hoje e no nível que nós precisamos continuar tendo humildade e buscar mais e mais ajudas para melhorar.
que a gente possa ter um espelho para esse país, que o país pauta em fazer e não pauta por qualidade. Então, por isso nós temos talvez aqui um programa recheado aqui de interesse de mostrar para vocês que estão assistindo o que é a pediatria oncológica, o que é a importância desse processo e qual a virtude desse projeto que nós vamos poder mostrar. Eu queria começar pela doutora Érica. Doutora Érica, como é que foi para você essa vontade de querer se aperfeiçoar, escolher, que é raríssimo, os médicos de cada 1000, acho que não dá um que escolhe a pediatria como profissão. Da onde vem essa vontade sua de ter escolhido a profissão de pediátrica oncológica, que é mais embaixo ainda? Eu acho que é alguma coisa muito difícil de explicar. Na verdade, às vezes eu brinco e falo que sim, foi o anjo que soprou isso, porque apesar de sempre ter vivido aqui dentro do hospital, meu pai era cirurgião e ele sempre me mostrou esse lado do cirurgião, né? Mas que é um lado que me atraía, eu achava interessante, mas não era alguma coisa que eu queria para mim. E aí, acho que conhecendo a pediatria na faculdade, a pediatria geral, é uma coisa que despertou, e aí para a oncologia foi, acho que, um pulo, porque é um grande desafio, né? Então, eu acho que tinha, no fundo, aquela coisa de que eu posso aprender e eu posso levar isso para a minha cidade, para a minha região. Então, eu acho que aí começou alguma coisa muito forte de que falou, eu tenho que ir atrás disso, porque eu acho que isso eu vou conseguir fazer a diferença. Eu me lembro que quando a gente começou a cuidar das crianças, e a Érica é muito educada e muito tímida. Ela tem muita personalidade, mas ao mesmo tempo ela falava devagarzinho assim, você não vai me dar só isso aqui não, né? Um dia você vai me dar uma coisa melhor, né? E por mais que era bonito, o ambiente de pediatria dentro do hospital nasceu muito bonito, porque foi um prédio novo, uma instalação nova, mas ela não era conformada e ela não... porque ela sabia as dificuldades de eu priorizar o que fosse fazer primeiro. Tinha muito. Pediatria no hospital deve ser uns 5% do tamanho do atendimento, de tudo que a gente atende aqui no hospital. Mas eu acho que você hoje pode confessar que você está vivendo aquele sonho seu, foi acontecendo. No começo você achou que ia chegar ou não chegava? Não? Acreditar, acho que eu acreditava, por isso que eu acordava todo dia e continuava vindo, né? Lógico que a gente começou em situação muito adversa, ainda no Hospital São Judas, onde, além de estar com adulto, era um hospital ainda muito antigo. E, aos poucos, né, conseguimos, tipo assim, vamos ter um quarto para criança. Então, as coisas foram, assim, lentas, mas estavam caminhando. Então, acho que é isso que mantinha aquela chama. De um quarto, nós conseguimos vir para cá, e aí vamos ter meio corredor, vamos ter uma ala, e as coisas foram acontecendo. Quantos leitos você teve a primeira vez aqui no prédio novo? Aqui nós tivemos 8 leitos. A primeira vez aqui, então, que a gente dividia meio corredor. Cabiam 16 crianças. Já foi um salto de um... Já foi um salto. E aí, né? Mas já era um ambiente todo temático, próprio, com enfermagem especializada. Isso, foi aí que começou a gente tentar separar a equipe multidisciplinar, né, principalmente a equipe de enfermagem, que ficava muito em cima do paciente, que precisava muito deles. E eu acho assim, que em todo esse período, apesar de toda a diversidade, a gente teve sempre muita ética de tentar fazer o certo, né? Então, às vezes não tinha o lugar, mas tinha todo o resto. A gente tinha o tratamento, a gente tinha o exame, a gente tinha o todo. E eu acho que é isso que também mantinha aquela coisa de que não estou fazendo, às vezes, o melhor para o ser humano, mas eu estou fazendo o melhor para a doença. E hoje a gente vive o sonho de estar com tudo, né? Hoje a gente tem o ambiente, a gente tem todo o medicamento, a gente tem os exames, a gente tem tudo o que oferecer, uma equipe multi. E agora que eu acho que a gente está no passo a mais, que é tentar o ensino, a pesquisa, então eu acho que continua estimulando. Bom, eu queria ver, Débora, como é que para você foi esse desafio e da onde vem essa vocação sua de ser mãezona, adorar as crianças e apaixonada por gostar de ensinar a sua equipe, buscar conhecimento. Queria que você, nesses 55 anos, nós sempre fomos uma vocação muito clara de medicina de adulto. E o que mais me interessa sempre quando eu monto um processo novo na minha gestão é ter identidade com pessoas que
são apaixonadas pela profissão. Isso me faz eu me dar muita segurança. Então eu me lembro que sempre quando você, no meio de centenas de enfermeiras, você era muito clara que não tinha outra opção a não ser cuidar das crianças, né? E ainda, da onde vem essa força sua? Eu acho que a primeira coisa é essa paixão mesmo. Eu tive meu primeiro contato na faculdade com a oncologia pediátrica, também com uma matéria optativa por uma curiosidade. E no final do meu último ano da faculdade, eu conheci o Hospital do Câncer de Barretos. E aí eu coloquei trabalhar aqui como uma meta. E eu fui contratada, mas fui contratada para o adulto. E a criança era junto. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo a doutora Érica, me apresentei, e aí eu consegui conversar com ela e dizer, olha, eu tenho muito interesse em pediatria. Então, ela foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho, falou, eu também. E aí a gente começou a tentar desbravar esse mundo juntas, enfrentar todas as dificuldades, a gente não tinha uma equipe especializada, era uma equipe que misturava cuidado de criança e de adulto. Então, dentro das adversidades, a gente tentava trabalhar trazendo o melhor para a criança. Então, buscando passar para quem gostava de criança que era diferente cuidar de adulto, né? E o mais importante é ter essa paixão. Eu já estou na instituição há quase 13 anos e eu tenho esse mesmo desejo da doutora Érica, de acordar todos os dias com a esperança de que vai ser melhor. Eu, como não sou médico, eu também demorei a entender o tanto que deveria ser diferente todo o procedimento, a enfermagem, a parte clínica, o corpo clínico e a própria instalação. E esse processo nasceu, na minha consciência, com as visitas que eu fui para fora e ficava percebendo que os grandes centros eram separados criança de adulto. E aí eu comecei a ficar intrigado por que aqui era misturado, por que era junto. E qual não foi minha surpresa quando eu pude ter um espelho, de ter uma certeza absoluta que haveria que buscar essa condição, porque se você não tem um ambiente próprio para acolher uma pessoa, já é um desfavorecimento imenso sobre o começo do tratamento. Eu quero mostrar para vocês, fiz questão de mostrar nesse primeiro bloco a Rua 20, que é o São Judas Tadeu, que é o primeiro embrião. Depois, aonde nós tivemos, tem imagem, eu vou passar a imagem nesse bloco para vocês, da primeira instalação da doutora Érica e da Déborazinha, para elas terem orgulho de lembrar que elas foram, pelo amor que elas dedicaram, que me inspirou eu ter coragem de depois dar um salto, mas um salto tremendo de qualidade, um salto tremendo em tudo. E que esse salto eu vou poder mostrar no segundo bloco para vocês, porque veio junto com esse salto de qualidade, veio para mim um cientista, um professor, um pai de milhares de crianças que já tinham uma experiência muito maior que a nossa e que Deus nos abençoou de trazer o Dr. Luiz Fernando para cá. No segundo bloco eu vou mostrar para vocês como é que nós saímos, da onde nós saímos e onde nós estamos hoje. Por acima de tudo, amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.